Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Bible Tour, agora falando da segunda carta aos Coríntios. Já passamos por aqui pelos evangelhos, pelo livro de Atos dos Apóstolos, pela carta endereçada aos Romanos, pela primeira carta aos Coríntios e agora mergulharemos na segunda carta aos Coríntios. Nós vimos que na primeira carta aos Coríntios, Paulo precisou trabalhar temas bem específicos. Uma igreja dividida, uma igreja que deu oportunidade para a imoralidade sexual, uma igreja que precisava aprender a lidar com os seus dons. Paulo começa dizendo que em Corinto não faltava dons, mas transbordava divisão. Então ele tem que nessa carta falar que esses dons foram distribuídos, cada um carrega um dom diferente, mas todos estão no mesmo corpo. Ele tem que ajustar o conceito da ceia. Agora, segunda carta aos Coríntios, ele vai trabalhar outros temas. Tudo nos leva a crer que, na verdade, foram 4 cartas endereçadas aos Coríntios. No cânon bíblico, na encadernação bíblica, nós só temos 2, mas o relacionamento de Paulo com essa comunidade é muito maior do que o que a gente pode perceber nessas 2 cartas. Aqui, na segunda carta aos Coríntios, nós vemos aí no capítulo 1, verso 1, o autor deixando claro que é Paulo falando com a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, Paulo não está falando com o ímpio, Paulo não está falando com o descrente, Paulo está falando com o crente da comunidade de Corinto. Ele vai trabalhar, primeiro, a teologia do sofrimento. Você vai ver que no capítulo 1 ele deixa claro a repetição da palavra tribulações. Você vê essa palavra aparecer no verso 4 2 vezes, aparece no verso 6, aparece no verso 8. Como eu costumo dizer, quando uma palavra se repete muito num pequeno pedaço ou num pequeno recorte bíblico, você tem que estar atento a essa repetição, porque provavelmente ali está a mensagem central daquele texto. Paulo está dizendo que sofre tribulações, mas Paulo está mostrando que essas tribulações não vão destruí-lo, não vai conseguir roubar a esperança dele. Então Paulo está mostrando o quão importante é a tribulação na vida do crente. Não é algo que desejamos, não é algo que idolatramos, não é algo que perseguimos. Nós não perseguimos, nós não clamamos por sofrimento, por tribulação, mas nós precisamos entender que Jesus já tinha nos dito que no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Jesus estava dizendo, olha, a vida cristã pode enfrentar recorrentemente, invariavelmente, vai enfrentar algum tipo de tribulação. O desafio é nessa tribulação você ter um bom ânimo. O que é ânimo? Alma. Uma boa alma. O que é uma boa alma? Emoções bem controladas. Para quê? Para suportar as tribulações que não podem ser evitadas. Então, é muito importante, me parece que Paulo está falando com uma comunidade de Corinto e dizendo o seguinte, vocês não podem desviar por conta das tribulações. Então Paulo traz o exemplo dele, ele vai deixar claro que ele está sofrendo tribulações, mas está encontrando todo o consolo em Cristo Jesus e que estas tribulações não vão destruir a fé dele, a resiliência dele, a permanência dele. Por quê? Aí ele vai terminar ali o capítulo 1 deixando claro, pois é pela fé que permanecem firmes. Ele está dizendo, olha, eu sei a fé que eu carrego, eu sei que as tribulações vão continuar surgindo, mas eu sei que essas tribulações que não conseguiram me matar vão aprimorar, intensificar, aumentar a minha fé. É como se Paulo, se nós voltássemos no Antigo Testamento e trouxéssemos à memória o livro de Jó, me parece que Paulo aqui está novamente tratando do assunto que Jó tratava, que é a questão do sofrimento na vida do crente. Uma igreja que às vezes ainda hoje acha que se o cara está sofrendo é porque ele cometeu algum pecado. Se ele está sofrendo é porque ele fez alguma coisa de errada. E Paulo está mostrando, Jó estava mostrando que não é bem assim. A verdade, a gente precisa entender ou lidar com esse sofrimento tentando entender aquilo que Cristo quer fazer através dele. Jó, por exemplo, ele sofre, os amigos ficam o tempo todo tentando encontrar um pecado na vida dele, mas a gente chega à conclusão que esse Jó que ouvia Deus falar,
agora ouvia falar sobre Deus, agora no final do livro estava vendo Deus face a face. O sofrimento o promoveu e não o destruiu, e só o promoveu porque ele aprendeu a lidar com ele no meio do caminho. É isso que a gente está vendo aqui. É Jesus, é a Bíblia, é Paulo, é Jó nos ensinando o quê? Se você não pode tirar o sofrimento, você pode governar as suas emoções enquanto eles aparecem. Eu não posso sair do ambiente de sofrimento, mas eu posso gerenciar como eu me comporto diante deles. É a hora que Davi, no Antigo Testamento, vai dizer: aquieta-te dentro de mim, ó minha alma. Davi está dizendo: eu não posso mudar o ambiente, mas a minha alma eu mando ela calar a boca, eu mando ela ficar quieta, eu mando ela suportar. É isso que Paulo está trazendo aqui na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele vai tratar ali a partir do verso 5 algo importante, que é o perdão. Ele vai deixar claro no verso 10 e 11 do capítulo 2 que a ausência do perdão dá a Satanás uma vantagem sobre nós. É assim que ele termina o verso 11 em específico. Ele vai deixar claro o seguinte: nós devemos perdoar para não dar uma vantagem a Satanás, o acusador. Observa que ele está botando o perdão como uma ferramenta que fecha a porta, que fecha a brecha, que limita a ação de Satanás. Se ele está falando de sofrimento, ele está falando de perdão, perdoar quem fez ou quem causou o sofrimento. Para quê? Para que a gente não tenha um problema maior que essa vantagem que dá a Satanás pela ausência da liberação do perdão. Ele vai começar ali a falar dos ministros da nova aliança. Ele vai começar a falar que nós devemos ser o aroma de Cristo. É isso que ele vai dizer. Nós estamos numa nova aliança, mas nós temos que ter o aroma de Cristo. Por onde nós passarmos, as pessoas têm que sentir o cheiro, a fragrância de vida e não o cheiro de morte. Vamos lá, ele está falando de tribulação, ele está falando de sofrimento. Tem alguém que sofreu mais que Jesus? Mas esse Jesus termina dizendo o quê? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Observa que a carta, ela está trazendo diretamente para a gente uma carta totalmente cristocêntrica. Se dá para falar, não dá para questionar sofrimento para Deus quando a gente vê o filho dele viver o maior sofrimento que um homem poderia sofrer. Vamos lá. Então é isso que o Paulo está dizendo. Nisso a gente tem que exalar o quê? O aroma de Cristo. Qual é o aroma de Cristo? O cheiro da vida e não o cheiro da morte. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Então, quando olha para o sofrimento de Cristo, o que eu lembro? Eu lembro da vida e não da morte. É por isso que a igreja evangélica, quando usa a cruz, a figura da cruz para a igreja evangélica, é vazia. Nós não botamos a imagem de Jesus ali. Por quê? Porque nós queremos lembrar a vida e não a morte. Nós sabemos que naquela cruz vazia houve um sacrifício, mas nós trazemos à memória a vida e não a morte dele. É isso que a gente tem que ver. Eduardo, é errado a cruz com Jesus pendurado nela. Aqui eu não estou falando de certo ou errado. Eu sei que a Igreja Católica usa essa cruz com ele pendurado. Me parece que a Igreja Católica está querendo trazer à memória que ele morreu por nós. A Igreja Evangélica traz a cruz vazia, porque nós queremos trazer à memória o cheiro de vida. Ele vive por nós. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele vai terminar o capítulo 2 dizendo assim no verso 17: ao contrário de muitos, não negociemos a palavra visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Nem o sofrimento foi capaz de fazê-los negociar a mensagem. Nem a perseguição, nem o sofrimento, nada foi capaz de tirar de Paulo o chamado que ele carregava. É isso que ele está mostrando. Ele entra no capítulo 3, vai falar um pouco mais dessa nova aliança. Ele começa ali no verso 7, falar que teve um ministério que foi escrito em pedra,
Ele está falando do ministério da lei mosaica, que foi escrito em pedra, mas ele está dizendo que tem um outro ministério, que é o ministério do Espírito, e ele pergunta: esse não é ainda mais glorioso? Ele não está aqui anulando o Antigo Testamento. Ele está mostrando o Novo Testamento como uma nova aliança, uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade liberou para a gente o Espírito Santo que mora dentro de nós. Então ele é muito mais glorioso. Ele vai trazer à memória um episódio de quando Moisés sobe ao monte e desce com o rosto brilhando, bota um véu sobre o rosto. Agora vamos lá. Na nova aliança, eu não tenho um brilho só no rosto, eu tenho um espírito morando dentro. Isso não é mais glorioso? É isso que ele está perguntando aqui. E aí ele chega ao ponto, no verso 13, de dizer: nós não somos como Moisés, que colocou um véu sobre o rosto, quando o brilho já tinha ido embora. Ele está dizendo: nós não somos como Moisés para fingir que carregamos algo que já perdemos. Olha que frase, eu gosto disso. Moisés, quando sobe ao monte, que ele volta com o rosto brilhando, a Bíblia vai dizer que o brilho é tão intenso que ele coloca um véu no rosto para que os outros consigam olhar para ele. Ele diminui a intensidade da luz para dar conforto aos olhos dos outros. Deus não pediu isso. Me parece que é alguém que está reduzindo a própria luz para não incomodar o outro, mas nós não fomos chamados para negociar a luz que carregamos. Se incomoda os olhos do outro, é porque o outro está andando numa direção contrária à nossa. Então, a solução não é diminuir a intensidade do que eu carrego. É convidar as pessoas a andarem na mesma direção que eu. Porque quando elas vierem para a mesma perspectiva que eu, o brilho do meu rosto passa a não incomodar mais, mas iluminar o caminho que nós dois vamos seguir juntos agora. Tem muito crente negociando o que carrega para melhorar o conforto para quem não merece. É isso que ele está falando aqui. O Senhor, verso 17, é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ele entra no capítulo 4 dizendo: nós somos vasos de barro, mas carregamos algo poderoso, esse Espírito que está dentro de nós. Ele vai falar isso. Temos esse tesouro em vasos de barro, verso 7, para mostrar que nunca se tratou da gente, de nós, mas de Deus. E aí ele vai defender isso, ele entra no capítulo 5 deixando claro o seguinte: nós temos uma habitação celestial. Ele vai trazer a memória aqui, capítulo 5, verso 2. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, já que quando estivermos vestidos não seremos encontrados nus. O que ele está falando? Nós não queremos ser como Adão e Eva, que pecaram e foram encontrados por Deus pelados, nus. Eles estão falando aqui: nós queremos ser revestidos pelo céu, revestidos pelo Espírito Santo, porque não vamos ser encontrados nus, não vamos ser encontrados em pecado, não vamos ser encontrados escondendo o que fizemos de errado. E aí no capítulo 5 ele traz à memória a palavra reconciliação a partir do verso 11. O ministério da reconciliação que nós já vimos lá em Romanos. O Cristo que morre na cruz, que rasga o véu e que quando ascende, ressuscita e vai para o céu, ele reconcilia, ele dá a oportunidade de nós de novo acessarmos o céu. Aquilo que Adão tinha tirado de nós, Cristo nos devolveu. O nome disso é o ministério da reconciliação. Esse é o meu primeiro e o seu primeiro chamado. O ministério da reconciliação, ajudar as pessoas a se reconciliarem com Cristo Jesus. E aí no capítulo 6 ele começa já falando: como cooperadores de Deus, nós estamos cooperando com Deus nesse ministério da reconciliação. Insistimos com vocês para que não recebam inutilmente a graça de Deus. Ou seja, não receba da parte de Deus essa graça, esse favor, e usem a liberdade de vocês do jeito errado.
Eu estou aqui para facilitar, para viabilizar, para cooperar nesse ministério de reconciliação. Essa reconciliação que só acontece por graça, mas não pode usar essa graça de qualquer jeito. É isso que ele vai dizer aqui. Ele volta a falar das tribulações. Verso 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalho pesado, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganados, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda em vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo deixando claro mais uma vez, olha só a lógica. Nós vivemos um sofrimento, mas nós sabemos o que carregamos. Nós sabemos da aliança que temos, que é maior do que do Antigo Testamento. Nós sabemos que o que carregamos é muito maior do que nós, porque nós somos vasos de barro. Mas trazemos à memória a nossa esperança, a habitação celestial. Porque nós não vamos fazer igual Adão para ser encontrado nus. Nós vamos ser revestidos do céu. Porque nós sabemos que carregamos um chamado que é o ministério da reconciliação que começou em Jesus por graça. Mas nós, capítulo 6, verso 1, somos cooperadores dele. E nesse processo, independente da tribulação, o verso 3 do capítulo 6, não damos motivo de escândalo a ninguém. Podemos viver em todos os ambientes, conhecido ou desconhecido, alegria ou tristeza, tribulação ou não, que nós continuamos fazendo o que deve ser feito. E aí ele vai para o verso 14, não se ponham em julgo desigual, cuidado com quem vocês se misturam. Ele entra no capítulo 7, agora ele vai falar mais uma vez das promessas, purifique-nos, seja uma carta aberta. Olha só, observa que Paulo veio tratando da tribulação e mostrando que essa tribulação não pode mudar o meu e o seu comportamento. No capítulo 8 ele vira. No capítulo 8 ele vai incentivar esse povo à contribuição. Ele vai incentivar esse povo à oferta. Ele vai incentivar esse povo à semeadura. Então ele pega aí capítulo 8, capítulo 9 para tratar sobre isso. A coleta, a contribuição, a generosidade para os santos. E aí ele entra no capítulo 10. E agora ele precisa defender o seu ministério. Mas isso é tópico para o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te aguardo lá.